Então, mais uma semana. Pois é, mais uma semana de muitos acontecimentos. Afinal, a vida é feita de momentos, acontecimentos, uns curtos, outros mais longos, mas todos eles nos marcam, seja de que forma for. E hoje trazemos aqui um tema que esta semana nos fez refletir muito e, afinal, a vida para esta Câmara é primeiro para a nossa Câmara. E na nossa existe uma coisa que é a mudança contínua de manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, e é nesta mudança que todos vivemos. E sendo um podcast de nossa sala e do nosso cantinho de conversas, Mariana, acho que este tema das mudanças é algo que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em falar. Primeiro porque é muito desconfortável, não é? Vou mudar para onde? Vou fazer o quê? Como é que vai acontecer? Porque as pessoas, antes de viverem, já querem ter tudo programado. Pois é uma grande chatice. E depois há Olá. E depois há a questão do julgamento, que eu acho que é a maior dor da mudança, que é: eu disse que ia ser esta pessoa e agora já não quero ser esta pessoa porque evolui e quer ser outra pessoa. E agora? O que é que vai ser? É engraçado, essa tua reflexão faz-me lembrar uma cliente minha esta semana que tinha tido uma sessão comigo a semana passada, espetacular e tal, gosto da minha empresa, mas quero mudar dentro da empresa para outro departamento, porque acho que ia ser espetacular, porque não ia fazer tantas viagens, porque ia estar numa área muito mais ligada àquilo que eu acredito. E eu disse, olha o que fiz. Então, apareceu até uma vaga, porquê é que não te candidatas? E ela, vou-me candidatar, no dia da candidatura. Ai, não sei se isto é mesmo aquilo que eu quero. E eu pensei, what? Tipo, há uma semana atrás era o que tu querias e agora não é? E nós às vezes pensamos muito em julgar o outro. E eu pensei assim, Cláudia, isto fala o quê de ti? Sim, Foi logo a primeira frase, porque nós somos ótimos treinadores de bancada, não é? Eu se fosse fazia assim. E eu pensei assim, bem, esta pessoa está aqui mesmo a boiar na maionese. E depois era para falar das motivações, depois manda-me as postas, motivações que era para mandar para a nova empresa. E eu pensei assim, tipo, isto não são motivações, isto é quase uma carta de apresentação numa empresa que já toda a gente a conhece. E eu disse, pá, olha, se calhar tens que falar disto e disto, que são as tuas cenas que tu realmente queres. E ela, pois é, mesmo isso. E eu pensei assim, porquê é que nós somos todos tão iguais? E isto faz-me lembrar eu, quando ainda era professor e queria mudar, e eu levei 7 anos para conseguir mudar. E o pessoal diz, 7 anos? E eu, 7 anos. Eu tive 7 anos em sofrimento, não porque não gostasse de estar com os miúdos, porque eu adorava estar com eles. Só já não era o teu propósito naquele momento? Sim, mas tipo, todo o ambiente que envolvia a escola naquela altura já me corroía completamente os meus nervos, como eu dizia. Na altura já não era muito eu, já era uma pessoa um bocado infeliz. E estás a ver essa cena do julgamento, era o meu pai a dizer, Cláudia, vais deixar o certo pelo incerto. Esta frase é tão típica, não é? Tiraste uma licenciatura e agora vais trabalhar por conta própria. E eu, sim, porque... o mais engraçado foi, tipo, quando eu tomei a decisão, passado 7 anos, não é? Se o pessoal soubesse que mudar era tão libertador, ninguém me parava. Ninguém parava 7 anos. 7 anos. E então eu lembro-me, nas últimas reuniões, os meus colegas, vais deixar de dar aulas? Vais passar a ser explicadora? E eu pensei, pessoal, há mais vida para além de ser explicadora. As pessoas estão dentro daquela caixa. E eu acho que uma das coisas que a gente queria muito, quando um dia pensámos muito em partilhar as nossas conversas, sim, nós somos todos muito iguais e sim, nós adoramos julgar os outros. Sim. E agarrei muito nesta tua brecha, porque o meu primeiro pensamento, quando a minha cliente escreveu, eu pensei assim, tipo, miúda, estás a banhar na maionese? Como assim? Como se eu não tivesse estado 7 anos e é tão fácil a gente julgar. Porquê é que a gente julga o outro? Porque assim não pensa em nós. E quando eu agora... já faço este exercício. É muito fácil julgar, sabes? Eu ainda ontem estava a falar isso em sessão também com uma cliente, por causa desta, ou seja, estávamos a falar de como, aquilo já estávamos num momento mais de partilha, por acaso, é uma cliente daquelas clientes que depois ficam, não é? E estávamos a falar de como antigamente julgávamos muito, isto porque ela estava a fazer uma partilha de um ponto de vista preocupada com uma amiga, ela estava a dizer, ela é uma pessoa tão estressada e custa-me tanto porque ela sofre muito.
outra pessoa no lugar dela, que não tivesse esta clareza que ela já tem, a dizer: opá, aquela pessoa é tão estressada, é fogo, que tipo, que estressada, não sei o quê, porque é que ela é assim? Yeah. E não, ela estava num lugar de compaixão e não de julgamento. E estávamos a falar disso, que é, quando nós já vivemos certas coisas, nós temos outra capacidade de não julgar. Mas isto era todo um assunto para outro podcast, não é? Sem dúvida. A questão do não julgamento. E acho que podemos já dar aqui um mote para outro episódio sobre o julgamento. Sem dúvida. Mas esta questão da mudança, primeiro, as pessoas que são contra a tua mudança, primeiro é porque elas também gostavam de mudar e nem sequer põem essa hipótese porque têm muito medo. Segundo, eu diria que estão a refletir medos próprios. Sim, completamente em ti, estão a projetar em ti. Nós somos a projeção uns dos outros. Como estão dentro da caixa, nem sequer colocam a hipótese de haver uma mudança, sabes? Tipo, então eu tirei um curso, estou há 10 anos num banco a trabalhar e agora ia. A Paula Pontes fala muito disto, que é uma consultadora que eu tenho estado a ler o livro dela, acabei agora há pouco tempo, e ela fala muito disto porque ela trabalhou muitos anos num banco e ela foi para lá, de matemática. Claro. Para cumprir o desejo do pai, claro. Pronto, e depois trabalhou lá muitos anos e toda a alma dela pedia que ela largasse o banco para se dedicar às constelações, mas ela continuava ali. Tipo 7 anos, tipo Cláudia. Não sei quantos anos é que foram, mas eventualmente foram para aí 7 anos, sim, ou mais. As crenças limitam-nos. Porque é muito fácil, imagina, eu quando eu sou seguida por este drama, por este papão bicho-papão da mudança, porque eu sou uma pessoa muito rápida a perceber o que é que quero. Sim. E quando eu percebo o que é que quero, eu não tenho muita paciência para esperar 7 anos. Eu lembro-me quando tu contaste num dos episódios anteriores, que chegaste ao ateliê do Doce e disseste: eu vou-me embora. Estive lá 2 anos, 1 ano infeliz. Mas a partir da primeira depois já... Bem, foi só 1 ano. Foi só 1 ano infeliz, sim. E foi porque... Claro, estavas a começar, havia uma Estava série... a começar, se fosse hoje em dia, estava 1 mês. Claro. Assim. O que também não é bom até certo ponto. Sim, pronto. Sim. Mas eu tenho muito pouca paciência e isso também não é bom. Por outro lado, é bom porque faz com que eu tenha mais coragem para me ouvir. Sem dúvida. Então, se da primeira vez, e isto para dizer que eu estou sempre a trabalhar para subir para novos degraus, novos patamares, explorar mais. O meu marido passa-se porque eu nunca... é o que eu digo, eu sou muito grata, sou muito satisfeita, mas deixem-me correr, deixem-me andar. E isso faz com que eu muito rapidamente sinta e faça. Claro. Mas é muito duro às vezes. Sim. Porque, imagina, eu até sair do ateliê... Não tínhamos falado do ateliê do Doce? Sim, já tínhamos. Já tínhamos? Ok, pronto. Até saíres? Até sair, eu não tinha sonhos nenhuns. Sim, tu falaste nisso. Então, ok, é para ir para a faculdade. Eu andei em piloto automático, mas graças a Deus foi só até aos 22 anos. Há quem ande uma vida inteira, portanto não foi mal. E há quem nem consiga. Exatamente. Eu andei em piloto automático, ok, é para ir para a faculdade. Bora a Mariana lá. vai. Vou para onde? Ok, matemática, comida, bora. Engenharia alimentar. Olá, Aurora. Bom dia! Anda. Vai que é teu. Piloto automático. Ok, é este o curso. Acabei o curso, procuro um emprego. Claro. Procurei um emprego. De repente, estou super infeliz no emprego. E agora? E agora o que é que eu faço, não é? Procurei outros empregos. Fui às entrevistas. Percebi, vai ser mais do mesmo. Nada vai mudar. O problema não está na empresa, o problema está no tipo de trabalho que não me preenche. Eu tive, não é que eu seja a última bolacha do pacote, mas eu tive a Sonaia a xingar-me o juiz até ao tutano para eu ir. Eu faltei àquele, como é que se diz, Welcome Day, não sei o quê, que tipo temos o Open Day para fazer. Eu faltei, eu disse que tinha uma consulta, já não podia ir e a recrutadora depois ligou-me a dizer que queria fazer uma entrevista porque... mas eu não é para aqui que eu quero ir. Não sei para onde é que eu quero ir, mas não é para aqui. Isso faz-me lembrar também, eu lembro-me perfeitamente na altura que acabei o curso de Matemática Aplicada, eu também tive a oportunidade de poder ter sido professora universitária
E eu também não escolhi. E o meu pai disse, como assim, Cláudia? Não vais? E eu, não, eu gosto das pessoas perto de mim, não longe de mim. E naquela altura, não é? Há 30 anos atrás, o professor universitário era quase aquela pessoa inacessível. Hoje em dia, chegámos ao cúmulo... Se calhar se fosse hoje em dia, tinhas aceito, não é? Se calhar não tinha, porque o meu propósito não passava por ali. Ok. Mas chegámos ao cúmulo dos pais, dos alunos universitários, terem o desplante, no meu entender, de acharem que podem mandar um e-mail. Quer dizer, estamos a falar... Uma coisa é liceu, não é? Isso é outro problema. Em que aí temos essa questão. Agora, chegar ali, sim, isto é outra questão. Lá está a mudança. Esta mudança as pessoas... a mudança... Tenho que se lhe diga, como eu costumo dizer, mas esta mudança que estávamos aqui muito a falar, e tu estavas a falar exatamente desta tua mudança, que és rápida na mudança, às vezes ela também pode ser vista como uma autossabotagem, porque estamos sempre em constante mudança. Mas se nós virmos a mudança, seja ela contínua, porque quando ela também leva 7 anos a fazer, também é autossabotagem. Claro. Portanto, Exato. é o equilíbrio que eu acho que tem que existir. Tem que haver muita análise. Muita análise e principalmente, eu diria, sentir. Quando nós sentimos e paramos para sentir, nós ouvimos. E quando nos ouvimos, é quando nós sentimos que, olha, até aqui eu pensava que isto era azul, agora já vi que é um azul esverdeado, então vamos lá. E às vezes temos medo da mudança pelo exterior. Eu falo por mim, o meu maior medo da mudança é pelo julgamento externo, não é por mim. Tipo, eu não tenho, hoje em dia, ao dia de hoje, eu não tenho medo nenhum em, por mim, mudar o que quer que seja. Mas tenho muito medo do julgamento. E é engraçado. Quem nunca, não é? Quem nunca. E uma das reflexões que eu tenho feito nos últimos tempos é, porque eu, como todos os seres humanos, sofremos todos do mesmo, não é? Sentimos-lo de forma diferente, ou expressamos-nos de forma distinta, mas todos nós temos este problema da culpa, do julgamento, da mudança, que está tudo inerente à mudança e a tudo aquilo que é a nossa vida. E aqui há tempos lia num livro uma frase que para mim me fez todo sentido, que é o ser humano tem medo da morte, mas mais do que medo de ter medo da morte, tem medo de não pertencer a lado nenhum. Sim, é a primeira lei. É a primeira lei. Sistémica. Sim, e isto é muito interessante perceber, e as pessoas não falam disto, com esta clareza toda. Sim. E esta clareza traz exatamente o que está inerente a estes medos de culpa e porque é que não queremos mudar. Às vezes temos medo de mudar porque temos medo de não sermos aceitos. E quando falamos, porque o meu pai, ou porque o meu marido, ou porque o meu amigo falou de A, B ou C, o que está camuflado aqui é: eu tenho medo que os outros deixem de me aceitar. E isto, para mim, vai mais fundo, que é: eu tenho medo que os outros não me aceitem. Porquê? Porque eu não me aceito a mim mesma. Então, quando nós ganhamos esta clareza prática, que é no dia a dia, tu aceitas-te em coisas básicas como: olha, hoje vou fazer o dia assim porque me apetece. Mas aí é que eu acho que é a diferença entre ter medo de mudar por mim ou ter medo de mudar pelo medo do julgamento. Claro. É a linha que separa, porque eu acho que o medo do julgamento tem a ver com a primeira lei do pertencimento. Que, para quem não sabe, é uma das leis sistémicas, que é, agora não me estou a lembrar, que é o pertencimento, não vale a pena, pronto, mas a primeira é o pertencimento. Mas depois há o medo de eu mudar por mim porque eu não aceito que eu sou a pessoa que quer mudar. Exatamente. Porque eu sou, sei lá, a pessoa que estudou matemática e então agora não vou sair de uma escola para dar explicações. Exatamente. E eu não aceito que sou essa pessoa porque parece que estou a descer de nível. Nem é pelos outros, é por mim. Estou-me a desvalorizar. Porque é as crenças inerentes à sociedade. Como é lógico. Então é muito isso. E eu sempre fui um bocado a ovelha negra da família, porque negra, dourada, no sentido de ser diferente. Cor de rosa, não sou a ovelha negra da família, graças a Deus sou muito bem aceita a minha família. Mas sempre fui a diferente. Fui a primeira a ir para a faculdade. Claro, como eu. Fui a primeira a chegar a um emprego e dizer: vou-me embora daqui, sem saber o que é que ia fazer no dia a seguir. Claro.
E sou a única que ninguém me questiona na família o que é que eu faço ou o que é que eu deixo de fazer, porque já ninguém percebe. Então Claro. é tipo, deixa lá, ela está lá a fazer as coisas dela e está tudo bem. Porque já se percebeu que toda a minha família tem um emprego normal. Standardizado pela sociedade. Sim, tipo, trabalham numa empresa, Claro. blá blá blá, pronto. Os futuros empregos vão ser todos tão diferentes. Exato. O que era até agora um emprego normal, Claro. toda a minha família tem um emprego desses, toda. Claro. Toda. Então, eu sou aquela, sei lá, o meu primo emigrou, tanto de um lado como do outro da família, toda a gente, o meu tio tem uma empresa de construção, mas é porque já tinha uma empresa de construção, pronto. Agora, o que é que ela anda para lá fazer? Que Então eu simplifico bastante e às vezes invento coisas que não faço bem, estás a ver? Que é só para eles ficarem descansados. Só para eles ser mais perceptível. Sim, para ser mais perceptível. Exato. Para não se preocuparem, não me chatearem a cabeça. Claro. Porque às vezes não é isto, às vezes há muito, por exemplo, eu vejo isso muito em colegas minhas, que também estão no digital e tudo mais, que é tipo, a minha família não aceita. Claro. E que, não, só não apetece ter o trabalho de explicar o que é que eu faço, sabes? Claro. Porque não estão por dentro. Claro. E está tudo certo. Claro. E então eu vim muito quebrar padrões. Claro. E esta questão da aceitação é muito dura. Tipo, quando disse ao meu pai que me ia... Olha, pronto. Quando eu disse ao meu pai que me ia despedir sem saber o que é que ia fazer. Mas como assim? Disse ao pai, está tranquilo, tipo, não ganho assim tão bem também. E que ganhasse, mas não ganho assim tão bem. Tipo, a minha amiga a dobrar roupa na loja para não dizer nomes, do shopping, ganha mais que eu em certos meses, portanto, não é que eu esteja a perder a oportunidade da minha vida, mas que tivesse, que se calhar era muito mais difícil, não é? Claro. Requeria mais coragem, como Claro. é lógico. Está tudo bem. Claro. Mas como isto vem sempre quebrar padrões, é muito difícil depois para os pais que querem a segurança. Eu lembro-me da minha mãe, nunca mais me esqueço. A minha mãe virasse para mim uma vez e eu estava a dizer que ia fazer voluntariado, não sei se foi quando eu fui para a Croácia, já não me lembro. Eu ia, não sei para onde, sozinha. E a minha mãe parou assim no canto da mesa, a olhar para mim, e a minha mãe vivia com muito medo, muito medo. Tipo, eu tenho medo e vou e pronto, siga. Eu costumo sempre dizer, olha, tens medo, ainda bem, é bom sinal, é sinal que ele está lá para não te mandares da varanda em baixo. Mas abraça-o, vai de braço dado que ele não é assim tão grande. Sim. E a minha mãe vivia toldada pelos medos. Claro. E ela vira-se para mim lá do canto da mesa e diz-me assim, tu não tens medo? Eu, medo de quê? E ela, não tens medo que as coisas corram mal, que tu não consigas, que tu... É claro que tenho, então, mas como é lógico que tenho, como é lógico que eu penso que vou para um país sozinha e que posso ser assaltada e que não tenho lá ninguém para me acudir. Mas também podes pensar noutra coisa qualquer. Mas posso pensar noutra coisa qualquer, posso pensar que vai ser incrível e então vou viver agarrado ao medo, Deus me livre. Sim, e isso traz muito a ideia de o nosso subconsciente, não é? Que é temporal, ou seja, não tem ontem, hoje nem amanhã. E há muito um exercício que nós dizemos assim, quando eu quero comprar o carro de uma marca X, só me aparecem carros desses, ou quando me acontece... Sim. Porquê? Porque nós somos exatamente isto, quando há este foco muito grande naquele pensamento, as coisas, entre aspas, é quase como nós estamos a ditar aquilo que muitas vezes acontece. Como é lógico, olha, ainda ontem estava a falar isso também com essa cliente. Porque ela estava a contar que muitas vezes engasgava-se com a própria saliva. Sim. Engasgava-se muitas vezes. E que às vezes estou a ver televisão e engasgo-me com a minha saliva. E dizia muitas vezes, um dia vou morrer engasgada, sufocada, não sei o quê. Está a dizer exatamente. Chegou a um médico de medicina quântica e ele disse, tem aqui alguma coisa na garganta. E ele, olha doutor, eu realmente estou sempre a engasgar, não sei o quê. Eu acho que um dia vou morrer, não sei o quê, engasgada. E ele disse, olha, atenção, porque o seu cérebro ouve o que você diz. Claro. Então, se disser muitas vezes que vai morrer engasgada, provavelmente vai morrer engasgada, lamento informá-la. Sem dúvida. Porque é óbvio. E ela não é que, a partir dali, nunca mais disse isso e nunca mais se engasgou daquela forma. Claro, obviamente. Porque aquilo fez-lhe o clique lá dentro. Porque fez-lhe o clique e ela, quando sentia alguma coisa que ia para se engasgar, respirava fundo e ficava ela tranquila da vida. Engolia, claro. Tá bom. E aqui temos uma simples mudança, mas que faz parte da vida.
E é engraçado falares do engasgar e desta mudança de paradigma que ela constrói. E uma das coisas que eu mais pensei na minha vida foi, eu tiro o curso de matemática aplicada e não queria propriamente trabalhar na banca como era o suposto, ou em seguradoras como era o suposto. Queria muito ser professora. E como é que eu, ao fim de mais de 20 anos, mudo? E as pessoas questionaram muito na altura o que é que aconteceu. E eu dizia, não foi eu lá fora que mudou, quem mudou fui eu, é muito a nossa mudança interna. E as pessoas às vezes, como não estão dentro de nós, porque não têm que estar, não percebem porque é que a mudança vem. E eu lembro-me, Mariana, que desde que saí da escola há mais de 5 anos, mesmo, já foi há mais de 5 anos, mesmo dentro desta mudança, eu já mudei tanto no meu percurso. Claro. Eu comecei por ser só mentora, depois passei a ser coach e mentora, e depois passei dentro disto, pensei, quero mais alguma coisa, e hoje em dia sou uma miscelânea, por isso é que me chamo terapeuta, porque eu cozo a camisola para cada pessoa. E isto para te dizer, e ouvia-te há pouco a dizeres que para a minha família explica assim mais ou menos, e é um pouco por aqui, dentro de uma área que nós sabemos que queremos seguir, nós temos que nos ir ajustando, não ao que é suposto que os outros acham que nós devemos de fazer, mas àquilo que nós sentimos de dentro para fora. E pensarmos muito, eu queria muito ser só coach. Não, eu não quero ser só coach, porque há grandes coaches, é verdade, e há grandes mentores, mas tu tens que te ouvir na tua verdade. Mas depois há também aquela questão das caixinhas. Sim. E contra mim falo, que eu tenho esse problema. Lá está a aceitação outra vez. O que é que eu sou? Não é? Eu sou e não é uma questão de não aceitar. Não. Eu estou agora a falar da questão de nós termos a necessidade de querer. De nos colocarmos numa caixinha, tipo, o sentido de pertença. Eu sou mentora, eu sou... Mais do que aceitação é o sentido de pertença que está aqui. Tu falavas há bocadinho. Tipo, eu acho que nem é pertencimento, é tipo mesmo de eu ter que me pôr um rótulo, sabes? Não para pertencer ao clube dos coaches, ou dos mentores, ou dos professores, ou dos psicólogos, ou seja o que for. Claro. Mas porque eu tenho que ter uma definição, senão parece que eu não sou nada. Certo. Sabes? Quando nós achamos que só somos aquilo que dizemos que fazemos. Exato. Que é tipo, o que é que tu és? E agora? Por isso é que quando tu sabes quem és, deixas cada vez mais de ter medo de só ser. Sim. Então, tu só és, entras e as pessoas que te procuram, elas vão lá à procura de algo que tu és. Sim, e porque eu estava a falar isto no outro dia com a minha mentora na área de marketing, que é uma das minhas melhores amigas, e estávamos a falar disto, que é, uma coisa é a transformação que tu causas, outra coisa é as ferramentas que tu usas para causar essa transformação. Eu sou coach, eu sou consteladora, eu sou isso tudo entretanto. Daqui a uns meses eu vou ser isso tudo. E então, quando perguntar que as pessoas, olá, então eu sou a Mariana, sou coach, mentora, consteladora. Então eu mudaria aqui o verbo eu faço. Exato. Sim, mas no ser é que estamos a falar do ser. Não, eu simplesmente sou a pessoa que ajuda pessoas a atingir aquele resultado. Ponto. Quais é que são as ferramentas que eu fui adotando pelo caminho? Isso é outra distância. A hipnoterapia é exatamente isso. E eu tenho muito isso e em casa... É um instrumento. Exatamente, tu és hipnoterapeuta, és coach. Mas é um instrumento, a hipnoterapia é só mais um instrumento que eu tenho. É só mais uma ferramenta. É só mais uma ferramenta, porque aquilo não é um método. Exatamente. Aquilo é um instrumento que possibilita o outro chegar onde nós gostamos que o outro... E é uma ferramenta que faz parte do teu método. Não é? Exatamente. Do meu método de trabalho. Eu em casa passo um bocado isso, porque o meu marido tem muito esta necessidade das caixinhas. E às vezes ele mas agora vais ser consteladora? Não, eu vou continuar a ser a Mariana. Tipo, só mais um instrumento. Vou só usar mais uma ferramenta. Claro. Tipo, mas agora vais o quê? Vais. Pronto, pois ele e as crenças dele, está tudo certo, faz parte. Vais lançar cartas? Agora eu tenho uma mulher que lança cartas, mas eu disse que ia tirar um curso de tarô. E não há nada contra isso, atenção. Não foi isso que eu disse. Quem é que não gosta de ir às cartinhas dos anjos e mas a questão é, tirar a cartinha? Claro que não. Não tem mal nenhum eu tirar um curso de tarô se me apetecesse. Agora não foi nada disso que eu disse. Tipo,
Vais ser serralheira. Não, eu disse que ia ser carpinteira. Portanto, Exato. não é serralheira. Uma coisa é ferro, outra coisa é madeira. Não é a mesma coisa. Exatamente. Está tudo certo. Se eu quiser ser serralheira, mas eu disse que ia ser carpinteira. É só isso. Exatamente. Vais tirar cartas. E é engraçado, mesmo agarrando esta tua metáfora do vais tirar cartas ou do carpinteiro, há muitos carpinteiros. Claro. Há carpinteiros que só trabalham com portas, há carpinteiros que só trabalham com cozinhas, há carpinteiros... E faz tudo parte. Eu acho que aqui é, quando tu percebes que és uma terapeuta e são as tuas ferramentas que te permitem moldar o trabalho que tu fazes diariamente, é aqui que tu deixas de ter a necessidade de dizeres o que és e apenas és. Sim, sim, sim. E quando... E passares essa mensagem. E passar essa mensagem. Para o mundo, porque eu sinto, por exemplo, que sempre teve muito claro para mim que a minha principal missão era falar ao mundo pelo meu exemplo. Sem dúvida. Mostrar o meu exemplo. E eu sinto que, por exemplo, porque é que eu senti esta necessidade de mudar do comportamento alimentar para uma questão mais abrangente? Estavas a ler na minha mente, porque nós somos muito iguais nisto, qual foi a tua necessidade de ajudar o mundo? Foi agarrar na tua limitação, que era Mas que eu tenho tantas outras limitações. Mas esta foi a que sobressaiu. Claro. Da mesma forma que a minha é a parte emocional e comportamental, por todo um conjunto de vivências que vivi e que me obrigaram a entender melhor, porque senão eu fritava a pipoca. Exatamente. E é assim, são as nossas fraquezas. Certo, mas o que eu quero chegar é que, ok, o comportamento alimentar era um problema que eu tinha. Claro. Mas era a ponta do iceberg. Mas é a ponta do iceberg e por isso é que eu senti esta necessidade de tornar a coisa mais abrangente. Não. Até porque a minha abordagem foi sempre mais abrangente. Sem dúvida. Ou seja, embora eu só falasse na parte comportamental a nível alimentar, quer dizer, quando as pessoas chegavam às minhas sessões, às vezes as minhas clientes saíam e diziam realmente a minha alimentação está muito melhor, realmente a minha relação com a comida está muito melhor, mas nós hoje nem falámos de comida. Exato, porque a comida é só o espelho daquilo que está dentro de nós. Então, é só o sintoma do resto. É só o sintoma. E o que é que acontece? Eu senti esta necessidade porque eu tive coragem de me ouvir e de perceber que, ok, eu tinha aqui sempre um zumbidozinho, e eu lembro-me na passagem de ano, ao fim de dezembro, mandaram uma mensagem à Joana, à minha amiga, dizer assim, eu acho que quero mudar de nicho. Foi em dezembro, depois do Caminho de Santiago. Veio-me assim Quando nós estamos connosco é tão óbvio. E ela assim, mas queres, mas de onde é que isso veio? Fala mais. Eu disse, vamos pôr este assunto aqui só de lado. Fica só a saber que eu senti isto. Não sei para onde é que eu quero mudar, não faço ideia, só senti. Não me perguntes onde é que aquilo vai. Mas repara, Mariana, agarrando neste teu exemplo, e tu que nós trabalhamos juntas há muito tempo, não é? É uma jornada muito interessante. Repara bem, tu desde que me conheces, eu começo, depois quando eu entro nesta área da terapia, não é? Muito da parte comportamental e emocional, repara, eu já não sou... Eu sou coach na base da forma de perguntar. Um bom coach tem que saber perguntar bem. Claro. Mas o mentor tem que saber ler muita coisa. Mas depois as ferramentas que tu falavas, e lá está, é tu perceberes que só a parte comportamental a nível da alimentação era muito redutor, e como tu falavas, isto era um sintoma, tal como eu. Portanto, hoje em dia eu não tenho medo de, olha, eu trabalho com isto, as minhas ferramentas, os meus instrumentos de trabalho são estes e estes. E agora, mediante aquilo que me apresentar, na primeira sessão da anamnese, vou recolher todos os dados e no final da primeira sessão poderei dar-lhe, e vou dar-lhe, qual é que é os primeiros passos que vamos dar. Isto é como uma estrada. Eu não posso dar... claro que vamos chegar a um objetivo. Eu quero chegar daqui a 200 km, mas se eu não percorrer os primeiros 10, eu não chego lá. Claro. Então e às vezes nós achamos que o percurso vai ser este e depois chegamos ali a meio. Obviamente, porque há muitas saídas na autoestrada. Mas aparece de vez em quando. E isto é o nosso caminho. Às vezes há um pormenorzinho que aparece numa ação e que nós tipo, ok, isto muda completamente todo o cenário. É a mesma coisa que nós quando estamos a trabalhar. Se vamos sentindo as necessidades no nosso caminho. E só quando o fazemos é que as necessidades surgem. E portanto, tu mudares nicho, eu diria que não é bem mudar, tu vais amplificar e ajustar. Acho que ajustar é a melhor palavra. Tu vais ajustar
da mesma forma que eu. E se calhar, não é se calhar, nós daqui a 5 anos não vamos ser as terapeutas que somos hoje. Como é lógico, ainda bem, não é? E ainda bem, é sinónimo que há progresso. O que é importante? É as pessoas identificarem-se com o facto de nós ajudamos pessoas. E por isso é que somos cada vez mais parceiras dentro desta área do que é ajudar o outro. Ok, a Mariana tem mais competências dentro, se calhar, da área A, B ou C, então se calhar, olha, primeiro vamos por ali, depois vamos por há aqui. coisas, quer dizer, eu já mandei pessoas para ti pela hipnoterapia, vais mandar para mim por causa das constelações, claro, whatever. Porque eu preciso, já falámos disso. Exatamente. Eu preciso de uma consteladora que não chegue ali e faça só constelação e depois, olha, como é que vai trabalhar isto? Olha, depois desarrasque-se. Isto não existe para mim. Então, eu acho que... Está aqui a informação. Exato, e agora... Olha, isto é que é quando nós às vezes queremos saber o futuro e vamos só lá buscar, ai que maravilha, olha, vou ganhar muito dinheiro sentado no banco, na cadeira ou no sofá. E quando é coisas más? Pois, quando é coisas más também. O pior, quando ok, olha, só para dizer que vais ser milionária, está bem, pronto, fixe, não sei como é que vai ser, ok. Mas quando dizem assim, olha, o teu marido vai casar com outra. Olha, eu estou a falar de casos reais que já me apareceram esses som a dizer isto, tipo, eu fui à bruxa há uns anos e ela disse-me isto. E depois a gente acredita naquilo. E eu tipo, mas o que é suposto fazer com essa informação? Tive uma semana a panicar, eu depois pudera. Porque ela não nos traz nada. O que é que ela nos acrescenta? O que traz, não é? E o mesmo acontece, infelizmente, com outro tipo de terapias, como é o caso às vezes das constelações, que é tipo, toma lá esta informação. Eu própria já fui a 2 consteladoras diferentes, e não tem nada a ver. Tu seres muito boa consteladora não significa que sejas muito boa terapeuta. Exatamente. Porque podes ser muito boa a constelar e a perceber certas coisas, e eu estou a dizer isto não do ponto de vista de consteladora, porque eu não o sou, do ponto de vista de cliente. Claro. Ok, olha, está aqui, toma a informação, eu percebi isto, boa, ok, boa consteladora. E depois fui a outra pessoa, passado uns tempos, que me fez perguntas que lá está. Não teve nada a ver. Falou-me de astrologia, falou-me de coaching, falou-me de PNL, falou-me... Claro. Uau, ok, lá está. Porquê? Porque uma tem mais ferramentas. Claro, não é? Claro que sim. Porque ela não é a consteladora. Claro. Ela é aquela pessoa que tem aquela bagagem. A pessoa que instrumentaliza uma ferramenta só, por si só, acaba por ser muito redutor. E a mudança, quando tu falas em mudança, principalmente do trabalho, não é? Que tu estás nessa viragem agora, é um ajuste que tu estás a fazer. Sim, é só o ajustar de lente, porque tu percebes... De lente e da minha voz. Exatamente. Do que é que eu falo para o mundo, porque o que eu percebi foi que eu tinha muita dificuldade em pôr a minha voz no mundo, porque como estava só ali, naquele nicho, claro. eu mostrava muito pouco de quem é que era a Mariana. Sim. E então isto foi uma coisa que a Joana me trouxe muito, que é, eu não quero saber qual é que é a estratégia que tu vais usar, eu só quero ver a Mariana, ponto. Claro, porque as pessoas querem a autenticidade do outro. Como é lógico. É isso que faz. Nós estávamos a falar no outro dia. É isso que nos inspira. É isso que nos inspira. Como é lógico. Então, eu hoje em dia, por exemplo, não tenho situações com comida, não é? Estava a mostrar muito pouco de mim porque estava restrita ali. Claro. Tipo, porra, mas eu sou tão mais do que só o comportamento alimentar. Exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é relações e comunicação. Tipo, adoro trabalhar a parte das relações e da comunicação. Eu fui buscar muita hipnoterapia exatamente por causa disso, porque há muita coisa que nós trabalhamos só o sintoma e o que nós temos de trabalhar é a causa. E uma das coisas que a hipnoterapia faz é ajudar-nos a ir trabalhar a causa. Tal como as constelações também nos ajudam a ver, muitas vezes que está ali a situação, às vezes ajuda-nos a ver a causa ou não. Por isso é que eu acho que estes dois mundos casam tão bem. Sim, casam sem muito, dúvida, muito sem bem. dúvida, porque são os dois muito no subconsciente, não é? Sim. A hipnoterapia vai mais a uma abordagem mais terapêutica e com a programação neurolinguística, porque trabalha ali muito a parte da componente da mente. E vai à parte da vida mesmo da pessoa e as constelações depois vão buscar o que está... A ancestralidade e a parte que está para trás, não é? Passado, sim. E é muito por isto. Isto tudo para dizer que, resumindo e concluindo, há que respeitar o medo, está tudo bem, acolhê-lo, não é?
Mas perceber, ok, se eu não estou bem aqui, porque é que eu não estou a sair daqui? É pelo que os outros vão dizer ou é porque eu tenho medo de ficar sozinha, de não arranjar um emprego, seja o que for. E há muitas pessoas nesta situação, assim, que vivem no medo. Sim. E que vivem, eu sei que vou sair daqui, eu só não sei quando. Sim. Eu sei que quero sair daqui, só não sei quando. Sim. Mas é engraçado, Mariana, porque o medo, ele é só uma suposição. Porque somos nós que o alimentamos, não é? Eu tenho medo de alturas, está tudo certo. Mas o que é que te faz ter aquele medo? Não é? E o medo muitas vezes ele é maior do que aquilo que nós efetivamente o vemos na realidade. Sim, eu acho que ele é uma amplificação. Nós temos algumas técnicas, não é? No coaching, no PNL, de o tirar deste tamanho, sim, e o pôr deste. Dissociar e tirar o tamanho, sim. E quando tu consegues fazer isso, Sim. consegues perceber que o medo é muito relativo. É como tudo. É como tudo, sim. É muito relativo. Tu olhas para ele e ele pode ser gigante ou podes transformá-lo numa coisinha. Numa berlindezinha e... O truque é sim. como é que tu o sentes. Sim. Se tu o sentires pequenino, ele continua lá, mas ele é só aquela coisa bolinha, como tu dizes. Sim, às vezes tu escolhes inconscientemente, mas tu escolhes sempre, é uma escolha tua. Sempre. Ai, mas eu não sou capaz. É uma escolha de não ser capaz. É uma escolha. Sim. Mas tu não estás a perceber. É uma escolha. Olha, esta semana tive outra sessão em que a cliente me dizia assim: eu quero voltar a treinar. E eu, ok, mas já decidiste voltar a treinar? Sim, já decidi. Ok, então porquê é que não vais? Porque não sei, eu simplesmente tipo quero ir e depois chego ao dia e não vou, todos os dias é assim, depois fico frustrada e eu, ok. Então, vamos começar por não treinar em casa, porque isso vai ser um desafio acrescido. Então vamos fazer um plano. E como já não vais a ginásios nenhuns há algum tempo, vamos experimentar todos os ginásios da tua zona. Ok? Vais-me fazer uma lista de quais é que vais experimentar. Amanhã vais experimentar um, depois vais experimentar o outro e vais perceber onde é que te sentes melhor. Onde é que eventualmente podes ter amigos para teres convívio para ires, que isso é um fator importantíssimo para começar a treinar. Sem dúvida, parceiros de responsabilidade. Nem é só parceiros de responsabilidade, é também, porque às vezes depois os parceiros de responsabilidade têm os dois versos da moeda. Sim. Tem a parte boa quando dão, mas depois se um falha, o outro também falha. E eu não fui porque o meu parceiro de responsabilidade não foi. Podes ter vários no ginásio. Exato. Os amigos o melhor rodando. É ir pelo convívio. Tipo, eu vou lá divertir-me. Eu comecei a treinar assim, tipo, eu ia para o ginásio e era um momento, nós dizíamos isso muitas vezes, tipo, ok, nós não vimos treinar, nós vimos aqui beber um café todos e pronto, saímos daqui a morrer todos e está tudo bem, rimos e não sei o quê. E é mais por esse convívio. Por isso é que eu digo que é muito importante sentir-nos bem onde estamos. Sim. Ok, então vamos fazer este plano. Não, amanhã não. Então, mas tu já decidiste há tanto tempo, qual é que é o problema de fazer amanhã? Isto também é uma cliente que já tem há algum tempo e tive que lhe dar ali uma dosezinha até flor, porque eu disse, desculpa, mas hoje vais ter que levar. Amanhã não. Eu disse, então, para a semana? Não, para a semana não. Então pronto, daqui a um mês. Tens um mês para te preparar. Não, ainda não consigo estabelecer uma data. Eu disse, então mas não tinhas decidido. É porque não quero. Não tinhas decidido. Se calhar não decidi. Ok. Eu só te obriguei a fazer este plano porque tu me disseste que querias. Porque nós não escolhemos a vida da pessoa. Se as minhas clientes quiserem treinar, ótimo para elas. Se não quiserem, ótimo também. Claro. Eu gostava que elas treinassem pela vida delas, mas... Isto é a mudança a acontecer na vida do dia-a-dia. Exatamente. Mas eu quero muito, eu já decidi. E quando vamos a ver, quando nós damos a solução e a pessoa não a quer... Não há decisão tomada. Não há decisão tomada. Eu disse, lamento, mas tu só decidiste ficar no cocó. Que é mesmo assim. E ela... mas... Ok, então olha, a pergunta que vais levar para esta semana, que já estamos a terminar a sessão, é: qual é que é o ganho em estares aí na inércia? Não pode haver ganho nenhum, então não pode haver, eu só fico frustrado, eu tenho que ver. Lamento, mas uma vez uma sábia mentora e coach desta vida disse: para tu não saíres daí é porque tem que haver um ganho. O ganho pode ser: eu estou numa relação tóxica
esta pessoa trata-me mal, não pode haver ganho nenhum porque eu sofro de violência doméstica, mas prefiro estar naquela relação do que estar sozinha, então o ganho é não estar sozinha. É isso mesmo. Tem sempre que haver um ganho, sempre. Muito bem, Mariana, que orgulho! Isto tudo porque hoje o nosso episódio foi sobre mudança e é exatamente esta pergunta que a Mariana lançou aqui. Nós não temos alinhamento para isto, porque isto são só conversas, não é? Olha, vamos falar de mudança hoje. Vamos falar de mudança hoje. E a pergunta, quando eu estava a ouvir a Mariana, era que eu vos deixaria também para pensarem no final deste podcast é: quando têm resistência na mudança, primeira pergunta, qual é o ganho que estão a ter? Segunda pergunta é: o que é que vos acrescenta manterem-se? E o que é que vos permite mudar? E o que é que vocês ganham quando podem efetivamente mudar? Basicamente é as perdas e ganhos. É as perdas e ganhos. O que é que eu ganho e perco em ficar aqui? O que é que eu ganho e perco em ir para o próximo nível? E quando começam a banhar na maionese, pessoal, é porque ainda não estão na fase de mudar, aceitem só. Sim, às vezes só não é o momento e está tudo certo, mas mais vale aceitar que não é o momento e não estar a viver na frustração. Sim, sim. Porque se eu aceitar, ok, ainda não é o momento para eu ir para o ginásio, há alguma coisa mais que eu tenho, ok, eu vou viver mais tranquila. Se eu todos os dias acordar e me chamar nomes porque não vou mexer-me, então vou viver na frustração e vai ser muito pior. Então, se quero ficar aqui, aceitar que quero ficar aqui, e está tudo bem com isso. Exato. Portanto, qual é o ganho que vocês têm em não querer mudar e qual é o ganho que vocês têm quando mudarem? E o que é que vocês perdem no meio desta loucura toda? Exato. Porque às vezes é difícil perceber o que é que se perde quando aparentemente não se está bem. E às vezes é só porque não estamos lá para nós. E portanto, encontrem-se e para isso, façam como a Mariana, o Caminho de Santiago, ou como a Cláudia, que faz todos os dias pelo menos 1 hora de silêncio, sem telemóveis, sem sons, só para se escutar e para permitir-se escrever aquilo que a nossa essência tem cá dentro. E sim, são estas coisas simples que nos fazem dar a clareza, como a Mariana, da mudança. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.